Olá pessoal, estamos de volta aí para dar continuidade ao nosso estudo de direito penal e nesse módulo a gente vai conversar um pouquinho sobre a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o crime possível. Veja bem, para explicar as três situações, os três institutos, eu vou precisar te relembrar uma coisinha. Veja só, quando a gente fala lá do delito, veja que estabeleceu-se o que a gente chama aí de intercrimes, né? A doutrina sempre traz essa visão aí do intercrimes. Intercrimes é o caminho do crime, tá? É aquele caminho que a gente faz desde o momento em que ele cogita a prática da infração penal até o momento que ele a consuma. Aí você vai ver que a doutrina vai divergir um pouquinho, porque por conta das fases, né? Então, alguma parte da doutrina que é a majoritária vai falar que intercrimes é formado pela cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Já a doutrina minoritária vai acrescentar o exaurimento como uma das fases do intercrimes, tá? Mas ela é doutrina minoritária, a aceita mesmo é cogitação, preparação, execução e a consumação. Mas veja bem, eu estou te falando isso porque para entender os institutos da existência voluntária e do arrependimento eficaz, a gente vai depender de saber do intercrimes. E aí veja que o intercrimes ele vai dizer para mim o seguinte, olha, a fase de cogitação é quando a gente define para ele qual a infração penal que ele vai cometer. Então, definido ali para ele, fala, beleza, eu vou cometer um crime de roubo, ok, para ele está definido, certo? Ele passa então a fase de preparação. Em regra, na fase de preparação ele não tem punição alguma, tá? É uma fase que é interna, em que você vai perceber que o nosso agente aí não tem punibilidade, porque, por exemplo, ele pegar e comprar, por exemplo, uma corda, comprar um líquido inflamável, isso de forma isolada não quer dizer nada. Diferente, e por isso que eu disse que ele não responde por nada em regra, dele adquirir uma arma de fogo. Veja que pode ser, se ele praticando ali a preparação, ele tiver algum ato que já seja infração penal, aí você vai perceber que ele, então, responderá pelo ato preparatório, né? Então vai ser um ato preparatório punível, certo? Então veja mais. Então, na preparação, em regra, não é punido, exceto se já cometeu algum fato típico nessa oportunidade. Depois eu vou ter a fase de execução. Aí eu passo para a fase externa, que é o momento em que ele põe para fora aí os primeiros atos já voltados na prática do resultado. Então agora aqui, por exemplo, ele emprega a violência na vítima, por exemplo, para subtrair, ele emprega a violência na vítima, por exemplo, para que ele possa praticar um crime de estupro, por exemplo. Ele já pulou o muro da residência, está querendo furtar, ele já pulou, não arrombou nenhuma porta ainda, nenhuma janela, nem procurou entrada, mas ele já entrou, então assim, ele já iniciou a execução do delito, certo? Então veja só, falando isso, você vai perceber que nesse ponto aí eu tenho a fase de consumação, e na consumação é quando pronto, ele reuniu todos os elementos do tipo penal, então conseguiu ele consumar, né, praticar definitivamente o delito, tá certo? O que mais eu preciso te dizer? É que, de posse dessa lembrança do intercrimes, a gente passa para a ideia do estudo da desistência voluntária. E presta atenção no que eu vou te dizer. O intercrimes, ele é utilizado para o estudo da tentativa. Entretanto, ele serve também para que a gente estude a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Veja só, lá na tentativa, você vai ver, né? Artigo 14, inciso 2. Considera-se crime tentado aquele, né, que o agente não alcançou a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Essa expressão, circunstâncias alheias à sua vontade, ela é muito importante para que a gente possa, então, definir a ideia da desistência voluntária. Porque, olha só, na tentativa, ele não alcançou a consumação por circunstâncias que são alheias à vontade dele. Ao passo que, na desistência voluntária, ele não alcançou a consumação porque ele não quis. Então entenda a diferença. Na tentativa, não alcançou porque ele quis, mas não conseguiu. Na desistência voluntária, ele não alcançou porque ele não conseguiu. Na verdade, é porque ele não quis, melhor dizendo. Então, ele estava querendo. E daqui a pouco, ele não estava querendo mais. Ele muda de querer no meio da ação, certo? Tanto é que a desistência voluntária, que está na primeira parte do artigo 15, ela vem da seguinte maneira. Bom, o agente, ele de repente escutou aí a voz divina, ou de repente, por uma emoção interior, ele falou, nossa, me bateu um arrependimento aqui, eu não quero continuar.
Então ele inicia a execução, lembra de ter crimes? Ele cogitou, preparou, iniciou a execução, só que ele não chega à consumação, porque no meio do caminho, ele podendo continuar, isso aqui é um dos grandes segredos da desistência voluntária, ele podendo continuar, ele paralisa a infração penal dele, certo? Então ele podia continuar. Ele, por exemplo, estava com o objetivo de descarregar lá o 38 no caboclo. Tem 6 tiros. Ele deu 2, ele podia terminar de dar os 4, certo? Aí ele para com aqueles 2 e desiste. Presta bem atenção. Quando ele desiste voluntariamente, ele não pode responder pela tentativa. Por quê? Porque a raiz de vontade da tentativa é diferente da raiz de vontade da desistência voluntária. Então, o que vai me acontecer agora? Bom, eu... na tentativa, vou responder pelo crime tentado, mas na desistência voluntária, eu não vou responder pelo crime na modalidade tentada, eu vou responder pelos atos que eu até então pratiquei. Se eu, por exemplo, dei um tiro no caboclo, igual no nosso exemplo, 2 tiros, e desistir de prosseguir, veja que aqui eu estou praticando consumadamente a lesão corporal, porque machucar o caboclo machucou, certo? Agora, matar, bom, eu queria. Só que eu desisti disso no meio do caminho. É a desistência voluntária, tanto é que a expressão fala desistência voluntária, tá vendo? Desistiu porque quis. Eu tenho também o chamado arrependimento eficaz. E o arrependimento eficaz, ele tem uma questão muito parecida com a desistência voluntária, que é o seguinte, o agente cogitou, preparou, executou, e ele esgotou todo o plano dele. Se ele queria dar os 6 tiros na vítima, ele deu 6. Entretanto, entre a execução, o fim da execução e a consumação, por que se chama arrependimento eficaz? Lembre-se que você só se arrepende daquilo que você faz. Então veja que aqui, por que o arrependimento eficaz está aqui? Porque ele está morando bem ali no final da execução para o início da consumação. Então o agente ele busca reduzir as consequências do seu ato antes que o resultado aconteça. Então ele pegou, deu 6 tiros no caboclo voltado para o resultado do homicídio. E aí ele olha e fala... que coisa, eu fiz uma coisa horrível aqui. Vou voltar atrás e vou tentar socorrê-lo. E aí ele carrega o caboclo, ele leva para o hospital e fala, pelo amor de Deus, salva a vida dele aí, certo? Então veja que ele tentou minimizar as consequências do ato. E o arrependimento eficaz, por que ele se arrependeu eficazmente? Porque ele quis. A raiz de vontade do arrependimento eficaz é a mesma da desistência voluntária. Então eu só vou responder por aquilo que eu até então pratiquei. Mas por que o arrependimento eficaz chama eficaz? É porque ele tem que ser eficaz. O que isso quer dizer? É que eu tenho que conseguir fazer com que o resultado não aconteça. Porque se o resultado acontecer, eu respondo pelo crime na modalidade consumada. Tá certo? Seguindo. Saindo do arrependimento eficaz, você vai ver que logo no artigo 16 eu tenho o chamado arrependimento posterior, que serve para crimes que não tenham violência ou grave ameaça, até o oferecimento da denúncia, que ou seja, iniciada a ação penal, e tem que ser feita a reparação do dano. Quando eu reparo antes do oferecimento da denúncia, reparo integralmente o dano, ou restituo a coisa. Tá? E o crime não pode ter violência ou grave ameaça, ele vai só levar à redução de pena, ao contrário dos outros que modificam para bem, a infração penal que eu pratiquei. Você vai ver que aqui a pena do nosso agente do arrependimento posterior, tá? No artigo 16, vai ser reduzida de 1/6 a 1/3, tá bom? E aí, por fim, eu tenho que trazer para você aqui o chamado crime impossível. Crime impossível é aquele que não tem como consumar, certo? Seja por 2 motivos, ou pela absoluta ineficácia do meio, ou seja, o meio que eu utilizei não servia para aquela finalidade mais. Ou pela impropriedade absoluta do objeto. Vamos lá. Na ineficácia do meio, quer dizer, por exemplo, que eu fui tentar praticar um crime de homicídio com uma arma que não funciona. Eu não tenho como chegar na consumação pelos meios naturais da arma de fogo, certo? Então isso leva ao crime impossível. E a impropriedade do objeto. Eu não posso, por exemplo, matar quem já morreu. Certo? Se ele já morreu, a minha conduta é atípica, certo? Tanto é que o resultado do crime impossível é a atipicidade da conduta, conforme a gente vê aí no artigo 17. Ele fala exatamente isso. Não há crime, quando a consumação não chega por ineficácia absoluta do meio ou pela impropriedade absoluta do objeto. Tá certo? Então aqui a gente fez um apanhado geral aí sobre esses institutos que são muito importantes no nosso direito penal, tá certo?
Eu te convido a voltar comigo daqui a pouco para a gente poder dar continuidade ao estudo do nosso direito penal. Até já!